E a paz do Senhor, que irmão Felipe, vamos meditar na palavra de Deus, ok? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não que Paulo não soubesse, porque Paulo era doutor e conhecimento da lei, conhecimento das coisas concernentes, a palavra de Deus no Velho Testamento, sobre os profetas, sobre a lei, sobre os salmos. Era alguém que sobrepujava o conhecimento. No entanto, ele preocupou, quando foi ministrar a palavra aos irmãos em Corinto, ele preocupou não em saber ou rever os seus próprios conhecimentos, a não ser aquilo que tinha nas Escrituras a respeito do Cristo e aquilo que os irmãos que viveram e testemunharam poderiam lhe contar a respeito do Cristo que é Jesus, E o que ele aprendeu lá nos profetas, no Pentateuco, falando sobre Jesus, ele reteve, ele reveu, ele olhou e analisou nas Escrituras. E aquilo que as Escrituras não falavam, porque era aquilo a respeito do Cristo que havia encarnado e vivido e morrido e ressuscitado, aquilo ele procurou saber com os outros irmãos que lhe acompanharam, que lhe assistiram, com os apóstolos, que viveram com Jesus, para que ao anunciar aos coríntios, ele anunciasse algo conforme as Escrituras. Certamente, ele usou também sua própria experiência de conversão e a revelação que Jesus lhe deu, para que ele também pudesse endossar a sua pregação. Ou seja, porque Jesus Cristo é, no tocante à pregação, o centro mais importante, ou a palavra mais importante, e o saber mais importante que o ministro da palavra deve saber. Não que ele não deva saber sobre as outras coisas, é imprescindível que ele conheça e maneje bem a espada da verdade, Isso aqui é da minha esposa. Não que ele deve sim manejar bem a espada do Espírito, mas a questão não é esta. A questão é que ele deve conhecer muito bem o seu Cristo, para falar e testemunhar a respeito dele. Porque ele diz aqui, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ao ele anunciar o testemunho de Deus, ele também estava sendo uma testemunha. E para testemunhar sobre Jesus, você deve conhecer a Jesus. Conhecê-lo, experimentá-lo, prová-lo, para poder dar para as pessoas algo substancial, uma palavra genuína, uma palavra com vida. Muitas pessoas falam o que não experimentaram, e muitas pessoas também nem têm sede por experimentar, pelo que elas não experimentam, elas não buscam o Senhor Jesus como deveriam buscar, elas não se aprofundam no conhecimento da palavra, não se aprofundam na comunhão com Deus através daquelas práticas devocionais que todo cristão conhece, oração, jejum, meditação na palavra de Deus, um tempo de adoração, um tempo particular de adoração. Basicamente, as 3 práticas mais conhecidas: oração, jejum e leitura com meditação na palavra de Deus.
Ok? E o foco aqui é este. Nada me propus a saber a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. Por que e este crucificado? Porque ele estava falando de Jesus, o Filho de Deus, o real. Ele estava dando ênfase que era a respeito daquele Jesus que havia descido naquele tempo, não do Messias que não viria, porque não vai vir mais, porque já veio, que os judeus ainda esperavam, e não de algum falsário que viesse a aparecer e se auto-intitulasse Jesus, como aconteceu naquela época com muitos, e como aconteceu por volta dos séculos que se seguiram, como acontece em nossos dias, de muitas pessoas aparecerem, até fazendo milagres, né? No entanto, nós estamos falando deste Jesus, o Jesus Cristo real, que ascendeu e está à destra de Deus. Porque medite mais, eu sei que o Senhor vai falar muito mais profundo ao seu coração. Fique com Deus, a paz do Senhor.